Tá. Tá bom. Aquela narrativa de que preto tem que ser da esquerda, e aí vem uma pessoa e fala, não, 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 não aceito. Quer saber mais? Roda a vinheta. Eu sou um amigo, tá? Hã? Fica bem à vontade. Caros seguidores, que bom tê-los aqui conosco novamente. Você percebeu que o estúdio está um pouco diferente, né? Estamos com cara da sua casa, um tema polêmico que está na boca do povo, nada mais como se estivesse na nossa sala de casa, um estúdio. Sejam muito bem-vindos ao E Sabe o Quê? Mais um episódio inspirador. Eu sou o professor Altair Prado e a cada semana uma entrevista inspiradora. É verdade, a narrativa te empurra. Gay tem que ser da esquerda? Negro tem que ser da esquerda, e quando tem um movimento que fala, não, não é assim que acontece, você vai saber agora. Trago para vocês o nosso querido, o meu grande amigo novo, um grande amigo novo, ó, o estúdio aqui com cara de sala, que é importante, isso aqui, ó, sinta-se confortável, como se fosse na sua casa. Cláudio Dias. Cláudio Dias é o preto de direita. Primeiro, quando eu vi, porque o Instagram, né, tá lá, e eu olhei e falei, nossa, o cara é ferrenho, o cara ele quer atacar e ele mostra ali o ideal que ele tem. Eu achei muito bom. Vamos lá. Primeiro, falar preto de direita. Primeiro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado eu sei do você. seu dia, do seu horário, da sua vida. Meu amigo, eu quero saber de você. Quão polêmico esse nome, preto de direita? Como surgiu isso? Vamos lá. Então, surgiu justamente quando a esquerda começou a me criticar de um vídeo que eu fiz, onde eu critiquei o presidente Lula quando ele juntou as duas leis, injúria racial e crime de racismo. Eu falei na primeira pessoa que isso ia dar errado. Por quê? Porque eu não contrataria uma pessoa que tem 20 leis nas costas, em vez de contratar uma que não tem lei nenhuma. Essa seria a pessoa branca. E quando ele junta essas duas leis, eu critico muito. E aí o pessoal começa, lutando contra a causa, preto, capitão do mato. Falei, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, então, o meu nome vai se chamar Preto de Direita. Pronto. Quem deu esse nome para mim foi a esquerda. Ela conseguiu dar o nome para mim, aí ficou Preto de Direita. Quem conhece a história sabe que o nome, esse termo capitão do mato é uma coisa extremamente ofensiva. Sim. E aí eu vejo muita gente justamente atacar quem não aceita a narrativa de capitão do mato. Lá no Instagram eu fiz um pequeno vídeo explicando o que é capitão do mato. Você acha... É muito ofensivo, eu acho. O que você acha disso, Cláudio? As pessoas, elas vão... Capitão do mato é algo muito pesado. Sim. O que você fala sobre isso, por exemplo? Por que as pessoas têm que atacar por esses nomes tão pejorativos e culpam a monarquia por isso, né? Então, eles atacam, chamam de Stephen, Capitão do Mato. Só que uma coisa que é interessante, o Capitão do Mato, ele era pago para aquilo. Sim. Não era algo que ele gostaria de fazer, porque quando fala, dá a entender que é aquele negro que odiava negro e ia caçar negro. Não, ele recebia para aquilo. Né? Ele era um trabalho normal para a época. Sim. E quando culpa muito a monarquia, isso me deixa um pouco a desejar. Por quê? Porque a monarquia, se tinha alguém que não era escravocrata, era a monarquia. Só que a escravidão ela era obrigada a aceitar a escravidão no Brasil, porque quando ela chega a monarquia, quando chega no Brasil, a escravidão aqui já está bem consolidada. Né? E são os barões do café. Não é a monarquia em si. Então a gente pode falar que já vem lá da África. Olha... Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque quando a gente fala de escravidão, fala do quê? Porque portugueses, brasileiros. Aí eu quero trazer. Você quer trazer? Porque ele trouxe um livro aqui, que é esse Genocídio aqui, né? Ocultado. Esse. Genocídio Ocultado. Eu vou pegar ele aqui. Esse livro, ele falou que é muito raro de achar, porque as pessoas... a causa não usa, né? Não. Muito difícil. Ele hoje está com preço mais acessível. Hoje ele custa na faixa de R$450. R$450. Mas já chegou a custar R$1.200, pelo menos a primeira tiragem. É um livro que vai trazer, de fato, o que aconteceu no continente africano e por que
a escravidão no Brasil. Começa tudo... quando começa essa escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil, tudo começa na África. Então, peraí, tudo então a narrativa não aceita esse livro. Não, esquece. Esse livro, você não vai ver nas escolas, esquece. Esse livro, esquece. Esse livro você não vai ver na escola. Então a gente percebe que não é uma causa, é uma ideologia, não é a causa em si. Não é o fato, eles não contam o fato histórico, eles usam a ideologia. Porque se for usar o fato histórico mesmo, acaba com toda a narrativa de que só branco escravidou, europeu escravidou. Então assim, é o que convém a mim. Não, sim. O que convém a mim eu falo. Eu uso o Zumbi dos Palmares, que eu não tenho muito documento histórico, ou nenhum, mas o documento histórico que eu tenho, que vai contar a escravidão, eles não usam. E aproveitando essa nicho de monarquia, me ajuda. Por que Isabel, André Rebouças são tão esquecidos e Zumbi é tão exaltado? É por causa dessa narrativa também, você acha? Aí é que vem um porém. O Zumbi nunca foi escravo. O Zumbi nunca trabalhou no canavial. O Zumbi nunca pegou um café na mão. O Zumbi nunca tomou uma chicotada. E o Zumbi foi um dos piores, se for contar, foi um dos piores canalhas que teve. E eu falo isso no próprio Quilombo, porque ele mata seu tio, faz um conluio lá e acaba matando seu tio Gangazuma, que é envenenado. Quando ele fica com os escravos, porque no Quilombo ele conseguiu ter escravo no Quilombo, tá? Ele tinha escravo no Quilombo, até porque ele está usando uma estratégia africana. E na África, sim, os negros serviam ao rei. E Zumbi se considerava um rei. Nossa. Então ele tinha escravo, tinha mulheres. O problema é que você não vai ouvir muito falar você não tem documento de Dandara, Sabina, você não tem. Mas vamos focar no Zumbi. A história dele é muito controversa, mas vamos focar... Até porque tem um feriado, né? Se Zumbi existiu de fato, foi um dos piores canalhas, um dos piores pretos canalhas que nós temos. Por quê? Ele mata seu tio, toma conta do Quilombo, tem escravo no Quilombo, e quando os bandeirantes, Domingos Santos Velhos, invadem o Quilombo para pegar Zumbi, ele vai se esconder. Ele fica 1 ano escondido. E larga todo mundo. E larga todo mundo morrendo. E ele vai ser encontrado dentro de um tronco. Então, quer dizer, ele ficou 1 ano fugido enquanto os seus estavam morrendo. Quer dizer, se o cara é um líder, ele se apresenta como tal. E por que estão vendendo a narrativa de que ele é o salvador da pátria? Porque precisava de um negro para ter a religião e outra. Vou dar mais vai dar briga aqui, viu, pessoal? Eu não quero nem saber. Também você sabe que eu tô assim. Eu toco mesmo, não tô nem aí. O Zumbi nunca foi da religião de matriz africana, Zumbi nunca tocou tambor, Zumbi nunca foi macumbeiro. Zumbi não era esse cara. Zumbi era católico, Zumbi era coroinha, Zumbi falava latim. E para falar latim, você é professor, eu posso chamar assim? Para você falar latim, você tinha que ser padre, bispo ou papa. Porque o latim já foi extinto. Então a evolução era um. Não, o cara é um católico ferrenho. O Zumbi dos Palmares, se você pegar toda a analogia do Zumbi dos Palmares em termos religioso, ele era católico. É como, desculpa, um Che Guevara. que o cara era um homofóbico, um misógino e... Cara... E Zumbi não tinha aptidão para ser guerreiro, porque ele foi criado como coroinha. Para ser educado. Ele foi educado para ser católico. Como é que você coloca um cara que é educado para ser católico para tomar conta de guerreiros dentro do Quilombo? Assim, não faz sentido. A história do Zumbi em si não faz sentido. E então pegaram esse Zumbi, como Tiradentes também, né? Sim, a mesma coisa. Então pegaram esse Zumbi, transformaram ele num macumbeiro, não sei o quê. Eu preciso de uma... Porque se você perceber bem, você não fala muito de André Rebouças, você não fala muito Por causa da religião. Por causa da religião. Não falam. Então, falam muito raso. Zé do Patrocínio, cristão. André Rebouças, cristão. Luz Gama, cristão. Antônio Bento, que depois vai suceder, mas não é negro, mas é branco, mas sucede Antônio Bento, que ninguém fala, também cristão. Então, todos esses monarquistas, eles eram cristãos. Mas eu precisava de um negro que fosse africano, que Zumbi não é africano, nasceu no Brasil, mas eu precisava de um negro que representasse a África, para eu falar assim, agora eu tenho de fato um negro legítimo. Mas não tem. E todos os negros, só para a gente entrar no outro assunto, todo negro era considerado mulato, todos abolicionistas. Por quê? A maioria deles, se não todos, eu acho que só André Rebouças, a mãe era a negra e o pai era branco. Sim. Gangazumba, você conhece a história dele? A Gangazumba é o tio de Zumbi, né? E que é ele que... Eles contam... É que quando você pega a história de Dandara, porque é a mãe de Gangazumba. Dandara, ela é uma rainha africana que os portugueses, depois de ter lutado com 10 mil portugueses, ela vem para o Brasil. Mas aí você acaba com a história de Dandara aí. De Dandara, não.
de Aquatuné. É filho de Aquatuné. Você acaba com a história de Aquatuné, aí. Depois disso, a Aquatuné não chega, você não vê na história, na historiografia, ela trabalhando como escrava. Você não vê ela montando o quilombo. Fala que ela veio para o Brasil, daqui a pouco ela está no quilombo, aí nasce o Gangazumba. Se você pegar da vinda dela até Gangazumba, dá 5 anos mais ou menos. O Gangazumba está com uma penca de... Em 5 anos, ele está com uma penca de filho, né, com uma penca de mulher, e está tomando conta do quilombo. Então, assim, você não tem. Oásis. Você não tem uma história, você não tem nem a história que ele foi falar com o governador de Pernambuco, você não tem documento histórico que ele foi falar com o governador de Pernambuco para que ele fizesse aquele acordo. Aqueles que eram escravos saíam do quilombo, voltavam para os seus donos, e aqueles que nasceram no quilombo ficavam no quilombo. Você não tem esse documento. E é aí que fala que Zumbi ficou irritado com seu tio porque ele não queria aceitar esse acordo. Mas como é que o Zumbi vai aceitar, vai fazer acordo se ele não conhece o quilombo? Sim. Ele não conhece o quilombo. Ele tava, até ontem ele era coroinha, Zumbi dos Palmares. Depois ele chega no quilombo, da noite pro dia... Então podemos dizer que ele era um escravizado privilegiado, então? O Zumbi? Não, se eu usar isso, se eu usar que ele foi escravizado, ainda eu tô dando alguma margem para falar que ele lutou pelos negros. Não, Zumbi não foi escravo. Zumbi não foi escravo, Zumbi não tomou uma chicotada, Zumbi não colheu algodão, Zumbi não foi... Se tem um cara que não deveria representar o negro, é justamente Zumbi. Agora, eu posso pegar Luiz Gama. Sim. Posso pegar Luiz Gama, foi vendido pelo pai, virou escravo. É uma história até bonita, né? Muito bonita, é uma história que dá orgulho do negro. E ele foi de advogado, não foi? Não é advogado, eu esqueci o nome. Tinha um nome assim, mas ele defende, ele conseguiu liberar mais um monte de escravizados. Usando as leis monarquistas. Então... Tá? Que foi a lei de 1931, que é a lei Eusébio de Queiroz, Regente Feijó. Aí vem a Eusébio de Queiroz, que é de 1850. A primeira Regente Feijó era o tráfico, não podia mais traficar. Depois veio a de 1805, a Eusébio de Queiroz de 1805 era africano, não poderia mais ter escravo africano. Sim. E aí nós tivemos a lei do ventre livre, de 1871, que aí a Princesa Isabel também assina. Ele vai ninguém fala isso. Não, ninguém fala isso. Ele vai, ele vai usar essas leis para libertar os escravos, mas ele usa as leis monarquistas. E você pega as maiores... Aliás, a abolição ocorreu na monarquia. Não, na monarquia. E aí as pessoas... E ela tinha um projeto com o André Rebouças de inserir esse liberto na sociedade, reforma agrária e tudo mais. Sim. Aí entrou a República. Não, acabou com aquele tudo. Floriano Peixoto safado, que pra mim é um safado. Desculpa, não, é um safado. Teodoro, eu vou dar um desconto, porque ele foi... perdidão. E assim, eu acho que ele acabou entrando numa... Porque ele gostava do Pedro II e ele queria a monarquia. Ele queria a monarquia. Ele era monarquista. O problema é que ele era monarquista, mas para ele também conseguir o poder, ele precisou muito dos indenistas. Porque tinha os indenistas que estavam... Porque quando fala da abolição, muita gente acha que foi assim, foi feita num dia, no outro dia assinaram. Não, isso aí já vem uma construção. Sim. Né? Uma construção, vem no Congresso, vem no Senado, a discussão e tal. Quando chega na mão da Princesa Isabel, os indenistas começam a ficar preocupados. Por quê? Porque como é que você vai fazer? Você só vai libertar os escravos e quem vai pagar nós? Porque escravo era uma mercadoria, escravo tinha preço, o escravo tinha imposto. Então, a partir do momento que você fala que vai acabar com a escravidão, eu quero indenização. E pessoal, olha aqui, deixa eu falar para vocês. Deveria ter pago. Por quê? Aí vai falar, pô, tá vendo? Olha lá o cara. Não, não é. Se era uma mercadoria e eles pagaram por aquilo, automaticamente você deveria receber. Gente, isso era o Brasil, não era só... Era legal Era legal, a escravidão, tudo bem, era imoral, lógico que era imoral, mas era uma coisa legal. E você usando uma mentalidade do século XXI. Sim, a gente tem que contar a história, por mais que choca, nós temos que contar a história do jeito que ela é. Exatamente. Quando você pega, se eu não me engano, é o Ricardo Reis, se eu não me engano, historiador, na Bahia ele achou mais de 600 documentos, onde escravos tinha escravos. Muitos escravos deixaram de comprar sua carta de alforria para terem escravos, porque escravo dava mais lucro, porque ele já tinha uma certa intimidade com o seu dono, já tinha ganhado terra do seu dono, certo? Só estava esperando o seu dono morrer. Continuava escravizado, porém comprava escravo. Entendeu? Então, muitos escravizados compraram escravo em vez de comprar sua carta de alforria. Essa narrativa, dependendo de chega, você pode levar uns tapas, pode...
Eu vou apanhar. Vai apanhar, porque... Que se dane. Imagina, porque assim, eu me empolguei muito com o seu canal lá, porque eu comecei a estudar a história. E a história mostrou pra mim. Peraí, eu levei um choque e falei, oi? Porque você vai em todos os livros didáticos, a história é que o negro só sofreu, que não tinha negro ruim, que não tinha negro não sei o quê. Aí eu fui estudar o Zé do Alfaiate. E aí você começa a falar, e você falando, daí um documento falou, escravizados escravizavam. Sim. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Quando as pessoas falam pra mim, Cláudio, de quem foi a culpa da escravidão? Eu falo. Fale, de quem? Sem medo, 60% eu coloco a culpa no africano. Vamos lá, por quê? Porque assim, vamos lá. Quando você só compra aquilo que está à disposição para vender. Claro. Se você fuma, você vai para onde? Onde você tem certeza que tem cigarro? Uma padaria. Pronto. Você vai direto lá, porque por mais que você sabe que lá na esquina tem cigarro, mas você vai na padaria porque você tem certeza que chegar lá você vai ter cigarro. Quando os portugueses começaram essa ideia de Tratado de Tordesilhas, onde dividiu Espanha e Portugal, vamos conquistar a terra e tal, precisava-se de mão de obra. Eles tentaram aqui com os indígenas, como vão colocar os nativos, indígena hoje é ofensivo, mas os nativos, né? Eles tentaram com os nativos e os nativos aqui também brigavam entre eles. E muitos entregaram... Não tinha paz. Não tinha paz. E muitos entregaram também para portugueses, tá? Muitos, as tribos, eu esqueci as duas tribos que mais brigavam aqui agora. A Tamoio, né? Agora, aquele São Paulo e Rio, não era? Aquela briga toda tal, e eles entregavam também. Só que não era o que eles almejavam, os portugueses. Eles almejavam, de fato, ter uma terra lucrativa, assim como teve a França com o Haiti. Eles almejavam ter uma terra lucrativa. Então começa a vir... eles chegam na África e vê que os árabes, eles dominam o tráfico de escravo. Os árabes. Os árabes. É os árabes que dominam o tráfico de escravo, não são os europeus. O que os árabes fazem? Poxa, eles estão me dando a troco de banana. Por quê? O que os árabes? Os árabes só não vendem a mãe. O resto, a mulher, a mãe, mas o resto eles vendem tudo. E a religião, eles não trocam. O que eles fizeram? Viram que o escravo estava muito barato. Como é que eu vou fazer comércio? Pego o negro aqui, mando para a Ásia, mando para a Pérsia. E começaram a fazer isso. Os portugueses, quando eles começam a entender... E eram escravizados porque alguém ia lá e capturava. Não, aí é que tá. Quando nós vamos para o livro do... Não desse aqui, eu não trouxe para você, do Alberto da Costa Silva. Sim. O que vai acontecer? Tem pombeiros dentro do continente africano que pega o negro de uma região e leva para outra. Eu deveria ter trazido também o Mohamed Gordo Bakwakwa. Esse cara, ele foi vendido mais de 5 vezes dentro do continente africano. Ele foi sequestrado a primeira vez, o irmão dele pegou, conseguiu de volta. Depois ele se gabando, foi para uma outra tribo, a tribo embebedou ele e começou a vender. Até que ele chega na tribo de Daomé. Ele passa pelo Inder, né? Sim. E chega na tribo de Daomé. Da tribo de Daomé, o Francisco Félix de Souza, o tal do Xaxá, que é brasileiro, baiano. Sim. Que é o genro do Zé do Alfaiate, não é? Não, o Zé do Alfaiate é genro dele. É genro, isso. Isso, o Zé do Alfaiate é casado com a filha dele. Ele manda esse cara para cá. Então, o comércio de escravo no continente africano, com os árabes, depois nós vamos para o Zé do Alfaiate, já era uma rotatividade. Já tinha uma rotatividade. E foi a pior escravidão que teve no continente africano. Eu que sou negro, se você perguntar para mim qual escravidão você prefere, eu vou falar para você, a europeia. Por que a pior escravidão? Se eu fosse escrever a europeia, a pior escravidão, a árabe. Árabe. Vamos lá, Cláudio, se você fosse escravizado hoje, tá? Vamos falar de escravidão. Hoje, qual escravidão, conhecendo o que eu conheço hoje, olha só que loucura, qual escravidão você preferia? Pessoal, eu não prefiro nenhuma, tá? Mas só para vocês entenderem. Qual escravidão você preferiria? A europeia. Porque a árabe, só para você ter uma ideia de diferença, assim, exorbitante. Na escravidão europeia, você poderia casar. Na escravidão europeia, você poderia casar, você poderia comprar sua carta de alforria, você poderia comprar uma casa, você poderia ter escravo. Você poderia ter escravo. Tinha um escravo de ganho, né? Que ficava na rua. Você poderia trabalhar como escravo de ganho, pegar uma porcentagem do seu salário, né? Guardar na Caixa Econômica, feita por Dom Pedro, que fique bem claro isso. Né? A Caixa Econômica, feita por Dom Pedro, justamente para que o negro conseguisse guardar o seu dinheiro. Né? Isso também ninguém fala. E
Na escravidão árabe, você era castrado, eu homem, eu era castrado, não poderia casar, não poderia comprar minha carta de alforria, ia trabalhar para o resto da minha vida, Ou seja, era uma condenação. sem direito a nada. Porque a escravidão europeia te dava o direito de alforria. Dava o direito de Ou alforria. seja, poderia ser liberto. Sim, você tinha a possibilidade de ser liberto. Eles falavam, porque assim, analisando com o século XXI, é imoral mesmo. Não, imoral, Mas, claro. então havia uma saída. Não, sim, na escravidão europeia você tinha uma saída. Na escravidão árabe, não. O Tiny Ndiaye, nesse livro Genocídio Ocultado, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, se a escravidão europeia foi ruim, a escravidão árabe ela foi devastadora para o continente africano. Porque violentaram as mulheres, castraram-se os homens e levaram as crianças para ser doutrinadas na religião. Então, assim, a escravidão... Tanto é que, quando você fala do mundo árabe, muita gente acha